Nós somos constantes aprendizes. Essa é a grande verdade. Nós somos hoje eternos aprendizes. Antigamente a gente se formava, colocava o diploma na parede e vivia às custas dele. Hoje não dá. Hoje a gente tem que estar constantemente aprendendo coisas novas. E não é preciso estar doente para melhorar, não é verdade? Não é preciso ser um estudante medíocre para melhorar. Eu sei que você já é bom, mas você pode ficar melhor ainda. Ficar melhor para quê? Porque à medida que você vai enfrentando os problemas da vida, se você tem problemas e você tem uma capacidade cognitiva de resolver os problemas, na realidade você não tem problemas. Você está apenas vivendo, porque a vida é ter problemas. É só o pessoal que mora no cemitério que não tem problemas. Porque viver é resolver problemas. À medida que eu vou aumentando a minha habilidade de resolver problemas, à medida que eu vou melhorando a minha capacidade cognitiva, aquilo que era problema deixa de ser problema, porque eu já tenho a solução. O Frederick Heisroth, do MIT, escreveu na revista Spectrum que se você analisar os atributos das decisões profissionais até o ano 2030, o que vai ser importante para um profissional saber, ele determinou que mais de 85% vai depender da intuição e da percepção. Agora eu pergunto para você, qual foi a última aula que você teve de intuição? Ou qual foi o último ensinamento que você teve de percepção? As duas características mais importantes, determinadas por Frederick Heisroth, do MIT, sobre o que vai depender o nosso sucesso profissional, isso não é nem ensinado nas escolas. Quer dizer, se não é nem ensinado nas escolas, onde é que as pessoas vão aprender? Se você perguntar para qualquer jovem, você gosta de estudar? Não sei. Você gosta de aprender? De aprender eu gosto. Todo mundo gosta de aprender, não é verdade? O cérebro foi feito para aprender. Então, nós estamos sempre num processo de aprendizado. Agora, tem uma coisa interessante. Tudo aquilo que eu aprendo com os dois lados do cérebro fica comigo para o resto da vida. Se eu aprendo a andar de bicicleta, mesmo que eu passe 20 anos sem andar, se eu subir numa bicicleta, eu ando. Se eu aprender a nadar quando criança e passar, sei lá, 30 anos sem entrar na água, se eu entrar na água, eu nado. Por quê? Porque eu aprendi com os dois lados do cérebro. Infelizmente, aquilo que a gente aprende na escola, se você fizesse hoje uma prova, a última prova que você fez como estudante na sua vida, se você repetisse essa prova hoje, você não ia tirar nem metade da nota que você tirou naquela época, não é verdade? A maioria que você aprendeu, você esqueceu. Você esqueceu por quê? Porque você aprendeu só um lado do cérebro. Em pedagogia, existe uma parte da pedagogia chamada heurística. Heurística é o método educacional que consiste em fazer descobrir pelo aluno o que se lhe quer ensinar. Ou seja, o próprio aluno vai descobrindo o processo e quando você descobre aquilo, meu amigo, acabou, ninguém tira aquilo de você mais. Eu digo para o aluno o seguinte, se você entender claramente o que o professor está ensinando na aula, você não precisa estudar em casa. Você já tem o material pronto. Como que eu vou, o que eu tenho que fazer? Eu vou anotar palavras? Eu vou anotar números? Não. Você não vai anotar nem palavras, nem números. Você vai anotar ideias. Então você tem que colocar um disco quebrado na sua cabeça quando você está assistindo aula, e esse disco quebrado só diz uma coisa: o que ele ou ela quer que eu aprenda desse assunto. O que ele ou ela, professor, professora, quer que eu aprenda desse assunto. Esse disco quebrado vai ficar rodando durante todo o período da aula que você está assistindo. E você vai anotar não mais palavras ou números. Você vai passar a adotar ideias. Esse aqui é o grande segredo. Quando nós somos crianças, nós não temos nenhum medo de errar. Eu estou cansado de ver casais que vão com os filhos passar 1, 2, 3 anos fora, vão para os Estados Unidos, por exemplo. As crianças voltam falando inglês e o pai e a mãe não voltam falando inglês tão bem quanto as crianças. Porque o pai e a mãe ficam naquele negócio. Bom, quando eu estiver falando bem, aí eu vou falar. Só que para falar bem tem que praticar. Como a criança não tem essa dificuldade, ela não tem esse problema, o que acontece? Ela fala. Porque o erro é parte integrante do processo de aprendizado. O erro, quando bem interpretado, é altamente pedagógico.
Quando tudo dá certo, você não aprende nada. Agora, quando dá errado, você pode aprender com erro. Então, a primeira sugestão que eu tenho para você, erre, porque é errando que você aprende. Se você fica com muito medo de errar, o que acontece? Você não aprende nada. Existem pessoas que se fecham totalmente. Elas acham que já passou o tempo de escola, que agora não precisa aprender mais nada, que o que ela aprendeu é o suficiente para o resto da vida, o que não é verdade. Como o conhecimento dobra a cada 12 meses, aquilo que você aprendeu provavelmente vai servir muito pouco, porque muita coisa vai modificar. O mundo hoje não é mais de quem sabe. O mundo hoje é de quem aprende. Porque quem sabe pode saber coisas que são obsoletas, que não servem mais. Muitas vezes o que atrapalha a gente não é o que a gente não sabe, é o que a gente sabe e que não funciona mais. No cérebro está armazenada a nossa inteligência, que nos diferencia dos outros animais. O que é inteligência? Eu estou perguntando para você agora. O que você acha que é inteligência? Qual seria a sua definição de inteligência? Deixa eu lhe dar uma definição de trabalho. Inteligência é a habilidade em fazer distinções, fazendo visível o invisível e com isso podendo intervir. Se alguém estiver envenenando a minha água com arsênico e eu não sei, eu vou continuar tomando a água e posso morrer envenenado. Eu só vou parar de tomar a água se eu estiver consciente de que eu estou sendo envenenado. Ou seja, na hora que eu fiz a distinção que eu estava sendo envenenado, que eu parei de beber água. Aquele que pode ver o invisível pode fazer o impossível. O que eu quero dizer com isso? Se eu consigo ver algo que você não consegue, eu consigo fazer algo que você não consegue. No processo de aprender, tem 3 modos básicos. Ou a gente aprende olhando, ou a gente aprende escutando, ou a gente aprende fazendo. Nem todo mundo aprende do mesmo modo. Tem pessoas que são visuais. Bate o olho, está resolvido. Tem pessoas que são auditivas, só precisa escutar. E tem pessoas que precisam fazer. Então você pergunta assim, tomar nota em sala de aula é bom ou ruim? Eu falo, depende do seu tipo de aprender. Se você é o tipo sinestésico de aprender, tomar nota em sala de aula vai te fazer uma diferença enorme, porque você tem que estar anotando. Agora, se você é do tipo visual ou do tipo auditivo, já não faz muita diferença. Olha que interessante. Às vezes uma família tem uma criança, um filho, todo mundo na família sabe que aquela criança é super inteligente. E a criança não se dá bem na escola. E vem reclamações, etc. e tal. E aí eles taxam que essa criança tem o que se chama de learning disability. Ou seja, tem uma dificuldade de aprendizagem. Só que essa criança, muitas vezes, ela é sinestésica. E o sistema ensinado na escola, em geral, é audiovisual. O professor, a professora, o que fala, escreve lá no quadro. E essa criança é inquieta, porque ela tem que fazer, ela é sinestésica. E ela não aprende. Não é porque ela não tem a capacidade de aprender, é porque o sistema de ensino não está apropriado a ela. Não é uma learning disability, é sim uma teaching disability. Esses que não estão sabendo ensinar. Às vezes você está aprendendo do modo errado. Às vezes você não é um estudante brilhante, porque você está tentando aprender num canal diferente daquele que é característica sua. Eu quero falar sobre uma outra coisa muito importante aqui. É sobre o movimento dos olhos. Você já percebeu que à medida que você vai conversando, os seus olhos estão movimentando em todas as direções? Pois é, basicamente, nós podemos colocar os nossos olhos em 9 posições diferentes. Você pode olhar para cima, para a esquerda, para o centro, para a direita. Você pode olhar na horizontal, para a esquerda, para o centro, para a direita. Você pode olhar para baixo, para a esquerda, para o centro, para a direita. Bom, vamos tirar as posições centrais, porque não tem nada a ver com a nossa aula aqui hoje, com a nossa conversa aqui hoje. Sobram 6 posições, 2 para cima, 2 na horizontal, 2 para baixo. Não é verdade? Todas as vezes que você movimenta os seus olhos para cima, você ativa a parte visual do cérebro. Toda vez que você move os seus olhos na horizontal, você ativa a parte auditiva do cérebro. E toda vez que você olha para baixo, para a sua direita aí, para a sua direita, você ativa a parte sinestésica do cérebro. Então, se eu, por exemplo, quero recordar algo, qual foi a cor da camisa que eu usei domingo passado? Pode ver que na mesma hora meu olhar vai subir. Vai subir para quê? Para procurar a cor da camisa.
Ora, se eu olho para cima, para minha esquerda, olha a sua esquerda aí, olha aí no slide. Se eu olho para cima, para a esquerda, eu estou recordando coisas. Se eu olho para cima, para minha direita, eu estou construindo coisas. Então, se eu estou estudando e eu quero memorizar alguma coisa, uma fórmula de física, por exemplo, eu vou olhar para cima, primeiro para minha direita, para poder construir aquela fórmula de física dentro da minha cabeça. E depois eu vou olhar para cima, para a esquerda, para eu poder recordar, repetir aquela fórmula de física, até que ela fique parte da minha estrutura psicológica. Isso é muito importante entender, porque o movimento do olho facilita o processo. Olha só que interessante. A pessoa vai fazer o vestibular, vai fazer um teste, e chega lá e diz, eu dei branco. Por que ela deu branco? Porque ela colocou a cabeça para baixo, olhando para a prova, olhando para o teste. E faz essa pergunta, e ela esqueceu a fórmula de física. Se ela tivesse simplesmente levantado a cabeça e olhado na posição certa, ela teria resolvido o problema. Mas como ela está olhando para baixo, não teve a oportunidade de ter acesso ao campo visual, aquela fórmula de física não vem na cabeça dela. Os olhos são as janelas da alma, eu diria também que os olhos são as janelas da mente. É interessante. Todos os estudos feitos até agora, em todos os países onde foi feito, não existe nenhuma correlação entre a nota que se tira na escola e o sucesso que se tem na vida. Em outras palavras, eu posso ter um estudante medíocre, que vai ser um grande empresário, ou eu posso ter um CDF, que não vai dar nada na vida. Não existe nenhuma correlação. É importante você pensar isso. Por que não existe uma correlação? O Dr. Rift fez isso nos Estados Unidos e provou que não havia nenhuma correlação, e outros repetiram esses estudos no mundo todo. Por que não existe? Porque talvez a escola esteja ensinando coisas que não têm muita aplicabilidade. Eu digo sempre o seguinte, às vezes o que cai na prova não cai na vida. Quer dizer, você estuda aquilo de uma forma para fazer na prova, e depois não tem nenhuma aplicabilidade na vida. O homem não constrói fora de si nada que não tenha dentro de si. Se eu não tiver um conhecimento pragmático para executar, às vezes o conhecimento que eu tenho ele é abstrato, ele é um conhecimento do pescoço para cima, ele não tem muito impacto na minha vida. Eu adoro uma analogia que eu faço, que é do indivíduo atravessando um cabo de aço de um prédio para o outro. O que precisa? 3 coisas. Eu preciso querer, se eu não quiser, eu não ando. Eu preciso saber, se eu não souber, eu vou cair. E eu preciso de cabo de aço. Eu posso querer, eu posso saber, mas se não houver cabo de aço, não tem jeito. Tem muita gente querendo ganhar dinheiro, sabe ganhar dinheiro, mas não surge a oportunidade. Então, o nosso desempenho, ele vai depender da nossa motivação, ele vai depender da nossa competência, ele vai depender da nossa oportunidade. A motivação é o querer, a competência é o saber, e a oportunidade, no caso aqui, é o cabo de aço. Então, você, para ser um bom estudante, você tem que estar motivado. Só motivado não adianta. Tem muita gente motivada, mas desmotiva logo, porque não tem a estratégia, não tem a competência de desenvolver o processo. Então, não tem um modelo. Então, deixa eu falar para você de modelo. Imagine que eu desse para você de presente agora uma pérola. Você não ia ficar segurando essa pérola na mão, você ia colocá-la no bolso, não é verdade? Daqui uma semana eu me encontro com você pela segunda vez, e lhe dou uma segunda pérola. De novo, você coloca ela no bolso. Daqui 15 dias eu vou lhe dar uma terceira pérola, e você vai colocá-la no bolso. Daqui 6 meses eu vou me encontrar com você e vou perguntar assim, onde é que estão as pérolas que eu lhe dei? Você vai responder mais ou menos assim, a primeira eu coloquei no criado mudo, a arrumadeira lá em casa não viu, jogou no lixo. A segunda eu esqueci no bolso da calça, a calça foi para a lavanderia, voltou sem pérola. E a terceira eu escondi de mim mesmo, guardei tão bem guardado que eu não sei onde eu coloquei. Não é verdade? Se eu desse para você, antes de lhe dar a pérola, eu desse para você um fio de nylon e orientasse você para colocar as pérolas no fio de nylon, você ia fazer um colar. Se você colocasse esse colar no pescoço, e daqui 6 meses eu me encontrasse com você e perguntasse onde estão as pérolas que eu lhe dei, você ia dizer, estão aqui, eu fiz delas um colar. Meus amigos, você que está aí assistindo, olha só, as pérolas são ideias. O cemitério está cheio de gente que teve boas ideias. Ou não fez nada com elas, ou estragou a vida. Eu já vi muita gente estragar a vida por causa de uma boa ideia. Se eu tiver uma boa ideia, mas não tiver um modelo por trás, é um desastre.
Então, a melhor definição que eu conheço de educação é a seguinte: educação é aquilo que fica depois que você esqueceu tudo que você aprendeu. O que fica? Ficam modelos. Escolha qualquer número, pode escolher o que você quiser. Pega um papel, uma caneta para você fazer esse exercício, se for o caso. Eu quero que você escolha qualquer número entre 17 e 77. Quero que você acrescente 7 a esse número. Acrescentou? Muito bem. Eu quero que você multiplique a soma por 2. Então você vai escolher um número entre 17 e 77, você vai acrescentar 7, você vai multiplicar a soma por 2, dessa soma você vai subtrair 4. Aí agora você divide o resultado por 2. Então você escolheu o número, você acrescentou 7, você multiplicou a soma por 2, você subtraiu 4 e você dividiu o resultado por 2. Agora você subtrai o número original. Subtraiu? Pois é, você sabe qual é o resultado? Não precisa falar não que eu já sei. 5. Sabe por que eu sei? Porque eu criei um algoritmo cujo resultado dá 5. Quer ver? Olha só, eu criei um algoritmo assim. Você escolhe um número X, você acrescenta 7 a esse número, tá certo? Aí você pega esse resultado, x mais 7, multiplica por 2, dá 2x mais 14. Você pega esse 2x mais 14, você tira 4, dá 2x mais 10. Você pega esse 2x mais 10, divide por 2, dá x mais 5. Você tira o número original, que é x, o que sobra? 5. Não é mágica, não, isso é tecnologia. O resultado vai dar 5, não tem nenhuma dúvida. Então eu criei um algoritmo cujo resultado é 5. Do mesmo modo que eu posso criar um algoritmo para ter sucesso profissional, e o resultado vai ser sucesso. Então, quando eu tenho um algoritmo, quando eu tenho um programa testado, e eu coloco aquilo na minha estrutura psicológica, o resultado é muito simples. Porque inteligência é coisa que se aprende, é coisa que se adquire. Só 15% da nossa inteligência é herdada. 85% é adquirida. Em qualquer fase, em qualquer idade, em qualquer profissão, nós podemos melhorar a nossa inteligência. Essa é que é a boa notícia. Vamos imaginar que você gosta de futebol, tá? Que você está domingo à tarde assistindo uma partida de futebol. E o seu time fizeram um pênalti contra o seu time e o atacante principal do seu time vai bater o pênalti. E ele bate o pênalti, só que a bola pega na trave. Se você observar esse atacante, nos próximos 10 minutos, ele joga mal. Por que ele joga mal? Porque ele fica ruminando aquilo. Poxa, eu perdi uma oportunidade de fazer meu time ganhar. Poxa, perdi o pênalti. Então, até ele se recuperar daquilo, leva um tempo. Imagina você está fazendo uma prova de 80 perguntas. Você tem 4 horas para terminar a prova. Você encara o primeiro problema. Você fica 7, 8 minutos no problema e não consegue resolver. Sabe como é que a sua autoestima faz? Vai lá no pé. Pronto, a sua autoconfiança acabou. O resto da prova você já não tem o mesmo desempenho mental. Olha que interessante. Para fazer prova existe estratégia. Você quer estratégia? Você lembra quando você era criança, você jogava vareta? Soltava as varetas na mesa? Qual que você pegava primeiro? A mais fácil. E depois? A mais fácil. E depois? A mais fácil. Você não ia buscando a mais fácil? Então, na prova é a mesma coisa. Você tem que pegar a prova e dividir ela em questões A, B e C. A são aquelas perguntas que você sabe responder. B são aquelas que você sabe responder, mas que vai dar um pouco de trabalho. E C são aquelas que você não sabe se vai responder. Você responde às A's, marca as B's e pula as C's. Aí quando você terminar as A's, você já fez bastante ponto, a sua autoestima já está elevada, você vai e resolve as B's. Se sobrar tempo, você vai encarar as C's. E se não der, você então entra com a estratégia de chutar. Você entendeu? Mas é uma estratégia simples, é a estratégia de jogar vareta. Mas uma pessoa que não tem essa estratégia simples na cabeça, ela encara uma prova, um concurso, ela pensa que tem que responder na ordem, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por azar, ela pega uma pergunta que é difícil para ela, que ela não sabe a resposta, e ela perde ali 6, 7, 8 minutos e sai dali desanimada, já a autoestima já lá embaixo. Olha o impacto que tem. Uma explicação simples dessa, olha a contribuição que faz para você, olha a diferença que isso faz. Então, uma pessoa pode muito bem melhorar sua capacidade de raciocínio. Eu tenho aqui 4 pilares do raciocínio. Um eu chamo de passo a passo, o outro eu chamo de visualização, o outro eu chamo de reformulação e o outro eu chamo de exclusão. Esses são os 4 pilares. Quando eu ensino para a pessoa a trabalhar com esses 4 pilares, essa pessoa automaticamente melhora a sua inteligência lógico-matemática. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar com passo a passo. Eu tenho as seguintes cores,
Eu gosto do laranja mais do que eu gosto do vermelho. Eu gosto do verde menos do que eu gosto do azul. Eu gosto do azul menos do que eu gosto do anil. Eu gosto do vermelho menos do que eu gosto do violeta. Eu gosto do verde mais do que eu gosto do amarelo. Eu gosto do violeta mais do que eu gosto do anil. E eu gosto do laranja menos do que eu gosto do amarelo. Qual é a minha cor favorita? Olha que eu tenho aqui só 7 cores. Imagine se eu tivesse 70 e fizesse esse raciocínio. Olha onde que você chegaria. Você pode começar a trabalhar nisso aí, ou se você vai ficar, tem gente que leva meia hora, 1 hora e não consegue chegar à conclusão, porque não pegou o modelo ainda. Eu vou lhe ensinar o modelo, você vai resolver isso em 10 segundos. Porque é muito simples, olha como é que o modelo é simples. A primeira está escrita assim, eu gosto do laranja mais do que do vermelho. Então laranja passa a ser a minha cor favorita. Eu vou procurar onde é que tem laranja. Vai lá no 7 tem laranja. Lá está dizendo que eu gosto mais do amarelo do que do laranja. O amarelo passa a ser a minha cor favorita. Eu vou procurar onde tem amarelo. Eu vou lá no 5, tem amarelo. Eu gosto do verde mais do que do amarelo. O verde passou a ser a minha cor favorita. Vai lá no 2, onde está o verde. Olha lá. Eu gosto do verde menos do que do azul. O azul passou a ser a minha cor favorita. Eu vou onde tem azul. Eu vou lá no 3, tem azul. Eu gosto do azul menos do que eu gosto do anil. Anil passou a ser a minha cor favorita. Eu vou lá no 6, olha lá. Eu gosto de violeta mais do que eu gosto de anil. Violeta passou a ser a minha cor favorita. Eu vou lá no 4, onde tem violeta, e confirmo. O violeta gosto mais do que o vermelho. Com a conclusão que eu cheguei, a minha cor favorita é o violeta. Olha que bacana. Na hora que eu criei esse esquema, pronto, agora ficou fácil. Eu tenho um modelo, sabe por quê? Eu aprendi a pensar passo a passo. Esse é um jeito, é aprender a pensar passo a passo. Você já deve ter aprendido o teorema de Pitágoras, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Se a minha hipotenusa é 5, que no caso aí é o A, o quadrado de um dos catetos é 4, 4 vezes 4, 16, do outro é 3, 3 vezes 3, 9, 16 e 9, 25, o quadrado de 5 é 25. Não é isso? E daí? O que eu vou fazer com esse? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. O que isso vai ter? A aplicabilidade que isso vai ter na minha vida? Olha aí na figura. Você está vendo aí, ó? Está aí a hipotenusa, que são 25 quadrados. Um cateto, que é o B, é 4, dá 16 quadrados. O outro é 3, dá 9. 16 e 9, 25. Se eu estou numa arquitetura, numa construção, eu quero construir 2 salões que correspondem a um terceiro. Olha aí, se eu uso isso aí, está resolvido o problema. Olha a aplicabilidade que isso tem. Agora que você visualizou, você entendeu a aplicabilidade, agora você tem motivação para aprender. Então, uma coisa é o passo a passo, outra coisa é a visualização. O terceiro pilar do pensamento é a reformulação. Quanto que é 2/3 de uma metade? Você sabe? 2/3 de uma metade. Metade de 2/3 é 1/3. Então, você reformulou, mudou a ordem e resolveu. Às vezes você não resolve o problema porque você não está sabendo reformulá-lo. Você reformulou, você está numa prova, reformula o problema. Às vezes você não resolve daquele jeito. Você tem dificuldade em dizer quanto é 2/3 de uma metade, mas você não tem dificuldade em dizer quanto que é metade de 2/3. Falou? E, finalmente, nós vamos conversar sobre o pilar da exclusão. Eu tenho aqui um probleminha muito simples. Você vai pegar os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai colocar nesses 9 quadrados que estão aí. De tal forma que, se eu somar na horizontal, somar na vertical ou somar na diagonal, tem que dar 15. Não interessa como eu somar, tem que dar 15. Poxa, complicado? Não, não é complicado. Quer ver como é simples? Primeiro, qual que é o quadrado mais importante? O do meio. Porque ele participa da vertical, ele participa da horizontal, ele participa da diagonal. Ele é o que mais participa de tudo. Então, se eu resolver esse problema aí, eu resolvo praticamente 90% do problema. Qual o número que eu vou colocar aí? Eu não posso colocar o 1. Porque se eu colocar o 1, vai ter um lugar que vai ter 2, 1 e 2, 3, para 15, 12. Eu não tenho 12. Eu não posso colocar 1, não posso colocar o 2, porque o 2 também vai ter um lugar que tem 1. Eu não posso colocar o 3. Por que eu não posso colocar o 3? Porque se eu colocar o 3 aí, vai ter um lugar que tem 1. 3 e 1, 4. Para 15, 11. Eu não tenho 11. Eu não posso colocar o 4, porque se eu colocar o 4 aí, vai ter um lugar que vai ter 1. São 5. Para 15, 10. Eu não tenho 10. Eu posso colocar o 9? Não. Se eu colocar o 9 aí, tem um lugar que vai ter 8. 9 e 8, 17. Já passou de 15. E se eu colocar o 7? Também não pode. 9, 7, 16, já passou de 15. E se eu colocar o 6? 9, 6, 15. E o que sobra para o outro? Eu não tenho 0. Então eu vou excluindo, 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 até eu chego à conclusão
Só tem um número para eu colocar aí, é o 5. Aí na hora que eu coloquei o 5 aí, ó, a coisa fica muito simples. Você pode fazer você mesmo aí, você vai ver aí que se você somar na horizontal, somar na vertical, somar na diagonal, o resultado dá sempre 15. Eu comecei o problema, você fala, isso eu não consigo fazer. Não consegue não, é porque você não tinha parado para pensar no processo da exclusão. Agora você tem o pilar da exclusão, da visualização, da reformulação, do passo a passo, e aí o processo vai. Então nós já falamos, é importante você levar em consideração a motivação. Como é que você motiva? Você fica olhando a sua meta. E é uma coisa, gente, preparar para vestibular, preparar para concurso, preparar para a vida, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Você conversa com um maratonista, a estratégia é bem diferente de correr 100 metros. Porque o maratonista, ele sabe que vai demorar a corrida. O corredor de 100 metros sabe que vai acabar logo. Eu acho que eu tenho que aprender para a vida. Eu tenho que manter isso na minha memória. E o que acontece com a maioria dos estudantes? Aprende, esquece, aprende, esquece, aprende, esquece. E diz assim, minha memória é ruim, a memória não serve para nada. Não é só a memória que é ruim, é porque você não sabe usar a sua memória. Deixa eu lhe ensinar 3 segredos. A memória gosta de movimento. Uma coisa é eu pensar num cachorro parado, outra coisa é pensar num cachorro correndo. É totalmente diferente. Aquelas memórias que você tem na sua mente, elas estão lá na forma de filmes e não na forma de slides. Se você memoriza coisa parada, você esquece. Se você memoriza em movimento, você vai se lembrar sempre. Segundo, existem estudos mostrando que o professor que trabalha com giz de 2 cores aumenta em 19% o desempenho da classe que ele está lecionando. Porque você usando mais de uma cor, você estimula outras áreas do cérebro. Se você trabalha só com preto e branco, você está trabalhando com a área esquerda, o seu hemisfério esquerdo do cérebro. Se você trabalha com colorido, outra cor qualquer, você está trabalhando com o lado direito. Então você procura estudar com a caneta de pelo menos 2 cores. Terceiro, você tem que exagerar. Uma coisa é você pensar num cachorro, outra coisa é você pensar num cachorro do tamanho de um elefante. Ora, se eu vou guardar uma fórmula de física, eu imagino a fórmula de física do tamanho de um prédio. Eu coloco ela na minha cor favorita e eu ponho ela piscando. Aquilo nunca mais sai da minha cabeça. Eu vou memorizar um telefone, eu imagino os números do tamanho de um prédio. Eu imagino os números coloridos, eu imagino os números piscando. Pronto, aquilo ali memoriza. Então não existe a história de memória ruim. Todos temos uma boa memória. Se você tem um carro novinho e você não sabe dirigi-lo, não vai ter nenhuma utilidade para você. Você não vai culpar o carro. É a sua habilidade de dirigir que tem que melhorar. A sua memória não tem problema nenhum. Só que você não sabe usá-la. Isso é diferente. Então ela gosta de movimento, ela gosta de cores, ela gosta de exagero, ela gosta de mnemônicos. Você quer ver um mnemônico simples? 30 dias tem abril, junho, setembro e novembro. De 28 só há 1, todos os demais 31. Pronto. Se o mês tem 30 ou tem 31 dias, está aí para você na tela aí o mnemônico para você olhar. Então você tem que criar seus próprios mnemônicos, um jeito de você fazer para facilitar a sua memória. A medicina mostra que os últimos 20 minutos, o que você vivencia nos últimos 20 minutos antes de dormir, rumina na sua cabeça a noite toda. Se você estuda o dia inteiro, vai assistir televisão e vai para a cama, o que vai ruminar não é o que você estudou durante o dia, é a televisão que você assistiu. Então você estuda o dia todo, vai, assista a sua televisão merecidamente, volta à mesa de estudos, estuda mais 10, 15 minutos, aí você vai para a cama. Aí você vai passar no concurso, você vai passar no vestibular, porque você está ruminando a noite toda aqueles 15 minutos de revisão. E aí vem a hora da revisão. Você tem que ter como se fosse você vai ter que ter um fichário, como se fosse um baralho mesmo. Um baralho de física, um baralho de química, um baralho de biologia, e você passa o olho ali, vai passando o olho. Repetição é a mãe do aprendizado, não é verdade? Como é que você aprendeu a andar? Você levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, até que um dia você andou. Então é muito importante você entender isso. É muito importante você colocar ritmo e rima, é muito importante você... o contexto. É fundamental o contexto. Você não tem ideia do contexto. O contexto é assim, quer ver? Onde é que eu coloquei a chave? Onde é que eu coloquei aquela chave? Você não consegue se lembrar. Aí, de repente, você entra naquele quarto. Coloquei ali. Porque você entrou no contexto onde estava a chave. Ora, se eu estou lá na prova, eu estou tentando lembrar aquela fórmula de física, eu não consigo lembrar a fórmula de física, não consigo me lembrar, aí eu fecho os olhos, me transporto para a minha mesa de estudos, lá onde eu estudei aquela fórmula, de repente vem na cabeça. Isso é um truque espetacular para a memória.
E outra coisa importante é a respiração ajudando na memorização. Nós desenvolvemos uma respiração que eu digo assim: inspire em 4, segure em 4, solte em 4. Por quê? Porque naquela posição que você fica para estudar ou para fazer prova, depois de um certo tempo, o oxigênio no seu cérebro começa a cair. E você sabe que o cérebro ele exige oxigênio e glicose para funcionar. São os dois combustíveis que o cérebro usa. Faltou oxigênio, o desempenho não é o mesmo. Faltou glicose, o desempenho não é o mesmo. Eu recomendo para as pessoas que vão fazer concurso, vão fazer vestibular, levar no bolso umas 3 ou 4 barrinhas de chocolate. A cada 40, 50 minutos dá uma parada, respira em 4, segura em 4, solta em 4, 4 vezes, reoxigena o cérebro, come a barrinha de chocolate, absorve a glicose, aí você abasteceu de novo para mais 40, 50 minutos. Isso faz a diferença, às vezes, entre passar e ter que fazer o cursinho no ano que vem, novamente. Deixa eu falar um pouquinho sobre leitura. 80% ou mais daquilo que você vai aprender na sua vida, você vai aprender através da leitura. Nós temos 3 tipos de leitura. Você faz a leitura do prazer, a leitura crítica e a leitura específica. Você vai procurar uma coisa específica e vai lá e pesquisa. O problema é que nós, brasileiros, temos uns vícios muito grandes com a leitura. Nós temos problema com a velocidade da leitura, temos problema com a compreensão e temos problema com a memorização. Essas 3 coisas estão juntas: velocidade, compreensão e memorização daquilo que lemos. Então deixa eu mostrar uma coisa. Primeiro, a gente aprende a ler palavra por palavra, não é verdade? Nós aprendemos a ler palavra por palavra e aprendemos a ler em voz alta. Aí nós começamos a ler em voz alta e os nossos pais dizem assim: não, para, você já leu bastante, lê agora em voz baixa. Só que você diminui o som, mas continua lendo com a garganta. Esse fenômeno recebe o nome de subvocalização. Só que a nossa garganta não permite falar mais do que 180, 190 palavras por minuto. Se você lê com a garganta, e a maioria lê, porque se você colocar uma pessoa lendo em silêncio e colocar um eletrodo aqui na área da laringe, você vai perceber que à medida que ela vai lendo, ela vai ativando a laringe. Se você tem esse vício de subvocalização, você está limitado a 190 palavras por minuto. Olha que interessante. O nosso cérebro chega a pensar 1000 palavras por minuto. Se a nossa garganta só trabalha com 190 palavras por minuto, ou seja, se eu sou limitado a ler 190 palavras por minuto, e o meu cérebro é capaz de pensar 1000, eu passo a maior parte do tempo fazendo o quê? Divagando. Eu fico desatento. Por incrível que pareça, quando eu aumento a velocidade de leitura, eu aumento a minha capacidade de concentração. Existe um outro vício na leitura, que é o chamado de regressão. O meu olho está sempre voltando, está sempre voltando, está sempre voltando. E eu perco um tempo danado nisso. Esses processos, então, o palavra por palavra, o subvocalização, a regressão, são problemas que prejudicam intensamente a nossa velocidade de leitura. Então eu vou recomendar a você aqui, para você pegar o jeito. É como andar de bicicleta, você tem que colocar a rodinha primeiro, você vai virar o livro de cabeça para baixo, e você vai ler com as mãos, usando a mão como orientação, e ler de cabeça para baixo. Só para você pegar o jeito, você pegar a mecânica, e no pegar a mecânica, aquilo faz uma diferença. E de vez em quando existe um exercício muito interessante, que se você esfregar uma mão na outra, esfregar até esquentar, faz aí você que está me assistindo, faz aí, vai, até esquentar, aí você coloca em cima dos olhos, na mesma hora você descansa o globo ocular. Faz isso umas 2 ou 3 vezes, que vai fazer uma diferença enorme na sua leitura. Outra coisa importante. Anote não palavras nem números. Anote ideias. E como é que você anota ideias? Com aquele disquinho quebrado que eu ensinei. O que estão querendo que eu aprenda desse material? O que estão querendo que aprenda desse material? Use mapas mentais. O que é mapa mental? É desenvolvido por um psicólogo britânico, Tony Buzan. Ele vai às escolas britânicas, pega o último aluno da sala, em 2 meses ele faz ser primeiro colocado, ele já fez isso várias vezes, provando que funciona. Ele mostra que um modo de você anotar usando o mapeamento mental, chamado Mind Map, mapa mental, é o modo como o cérebro aprende. Isso alavanca tremendamente. Você dá uma olhada aí no slide que eu estou projetando, você vai ver como é que é o mapa mental, entra na internet, faz uma pesquisa de Mind Map, ou o mapeamento mental,
e você vai aprender a fazer esse processo como se fossem árvores com seus galhos. É importante você fazer ficha de revisão, fundamental. Às vezes uma ficha de revisão, você pode colocar tudo que você precisa, todo o conhecimento naquela ficha de revisão. E só de você bater o olho ali, aquilo vai reforçando, vai reforçando, vai reforçando, e geralmente você faz isso antes de dormir. Repetição é a mãe do aprendizado. Você aprendeu a andar como? Levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, até que um dia você andou. Outra coisa importante, o aprendizado é mais eficaz quando ele é divertido. Você tem que se divertir. Você não pode estudar de mau humor. Você tem que substituir suas anotações lineares por mapas mentais. Você tem que procurar trabalhar com pelo menos 2 cores diferentes. Você tem que associar sempre a teoria à prática. Você tem que fazer períodos de estudo de no máximo 50 minutos, com mais ou menos 12 minutos de descanso. Depois de 50 minutos, o rendimento cerebral cai tremendamente. Você continua a aprender, mas não retém. Faça resumo de ideias em fichas de revisão e revise-as diariamente. Todo esse processo está aí, ó. É você aprender a aprender. Isso é que é importante. É aprender a aprender. Isso é que interessa. Porque depois que você aprendeu a aprender, você se torna o capitão do seu navio, meu amigo. Você aí, o limite, o céu é o limite. Você não vai depender mais de ninguém. Eu espero que, eu acredito que você tenha que assistir esse material de novo, de novo, de novo, escutar com carinho, voltar nos problemas, para poder se reter isso aí. Você precisa mais de uma vez estar exposto a esse material. Você precisa de algumas horas de voo. Eu vou contar uma história e aqui vou terminar essa nossa participação aqui, tá bem? Diz que uma vez, numa noite fria de inverno, 2 pássaros estavam empoleirados no galho de uma árvore. Um gavião e um pombo. O gavião então perguntou para o pombo: seu pombo, quanto que pesa um floco de neve? O pombo, sem querer conversa, laconicamente responde: praticamente nada. O gavião então disse: pois é, no inverno passado, numa noite como essa, nevando como agora, eu não tinha o que fazer, nem com quem conversar, eu estava empoleirado num desses galhos aqui por perto, eu comecei a contar os flocos de neve que caiu no galho onde eu estava. Quando chegou em 2.515.223, o próximo floco que caiu, o galho quebrou. Quando o gavião terminou de contar para o pombo a história, o galho onde eles estavam empoleirados também quebrou. Quem sabe esse material que você está participando, que você vai reler, reestudar, reescutar, etc, 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 talvez seja o próximo floco de neve que vai quebrar o seu galho para o resto da vida. Porque hoje, no mundo do conhecimento, antigamente, na época da terra, valia quem tinha terra. Na era industrial, valia quem tinha dinheiro. Hoje a moeda mudou e muita gente não se deu conta disso. A moeda hoje se chama conhecimento. Você é rico ou você é pobre em conhecimento. Então, você aprendendo a aprender, você alavanca a sua vida para poder adquirir mais conhecimento e, com isso, aumentar a sua riqueza. Evite o mal, faça o bem, viva a sua vida extraordinariamente. Para você que chegou até o final desse vídeo, eu tenho um presente exclusivo para você. Clique no primeiro link da descrição para ter acesso a um curso 100% gratuito que vai te ensinar a gerar uma renda extra através do mercado que mais cresce no mundo, mesmo que você seja um iniciante e sem precisar sair de casa. Aproveite essa oportunidade única agora mesmo.